Fala pessoal, tudo tranquilo? Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Sou Everton Campos do canal ID Falar de Cristo e hoje eu estou aqui na minha igreja Grace Church e eu tenho uma mensagem para o teu coração e o tema dessa mensagem é o vento de Deus que está em nós. E quando chegamos lá no monte, então, começou um certo vento e as árvores então começaram a se mexer e galhos começaram a cair assim, porque é normal, o eucalipto seco ele começa a largar os seus pedaços. E então o Joey levantou uma palavra para começar a falar sobre o vento, né, que se movia e que Deus, Jesus, ele era como aquele vento que nós não estávamos enxergando aquele vento naquele momento, mas nós podíamos ver o vento balançando as árvores, o vento então ele fazendo com que os galhos das árvores caíssem e nós podíamos sentir a sua brisa naquele lugar. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Então Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça em uma almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Fique quieto, em silêncio. E o vento parou e tudo ficou calmo. E ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? A gente muitas vezes olha para o nosso rio Guaíba e espera que a gente possa pegar uma prancha e surfar naquele lugar. Só que para poder surfar ali tem que ter vento. Se não tiver vento, não tem onda. Se não tiver vento, os barcos à vela vão andar de que jeito? Então, se tiver bastante vento, o barco ele vai se movimentar mais rápido. Se tiver pouco vento, não vai conseguir se movimentar, ou vai se movimentar de uma forma lenta. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus dizendo: De fato, o Senhor é Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Mais uma vez, Deus se movimentando como vento. E mais uma vez em águas calmas? Não. Mais uma vez ele agitava. Imagina só, Jesus subiu no monte, foi orar sozinho, e no momento em que ele chega naquele lugar, o barco já estava longe. Porque o vento que soprava naquele momento era um vento forte. Não vai existir como tu, a não ser que tu isse as tuas velas e deixe elas içar. Não, içar a gente levanta, né? A gente bate as nossas velas do barco e fique parado naquele lugar. As ondas não vão deixar de bater no barco, porém o barco não vai se mover. Então o que a gente deve fazer no meio de uma tempestade? Içar então as nossas velas. Diferente do mundo que está lá fora, nós sabemos quem está na tribulação com nós. Nós sabemos que nós vamos caminhar sobre as águas e se nós sentirmos medo e afogar, nós podemos clamar por socorro. O vento que empurra o barco é o mesmo vento que agita o mar. E eu quero dizer para vocês, esse vento ele sempre existiu. Em Gênesis 1, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tem uma tradução que é a Bíblia de Jerusalém, que ela diz: um vento de Deus se movia sobre as águas. Esse vento sempre existiu. O mesmo vento que soprava o barco e atormentava lá os apóstolos, o mesmo vento que tentou afogar Pedro, que Pedro sentiu medo desse vento, o mesmo vento que abriu o mar para eles passarem, no momento em que tu vai te afogar lá e tu clamar por ele vai te estender a tua mão. No momento que tu achar que tu vai estar sozinho em algum lugar, ele vai estar contigo, porque ele é Jesus. Então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas.
Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse, e o vento soprou a noite inteira, e fez o mar virar terra seca, e as águas então foram divididas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Eu quero dizer que muitas vezes nós ficamos preocupados das pessoas não enxergarem a luz que a gente carrega. Tem um vídeo circulando na internet, eu não sei como é que é o nome do rapaz, eu sei que ele é um cara bem famoso, ele tem uma voz bem grossa, que fala a respeito do cara que está dirigindo, e ele fala do para-brisa, e por que o para-brisa é muito maior que os retrovisores. Porque a gente deve olhar para frente. A gente não deve ficar olhando para trás, procurando coisas do nosso passado. E muitas vezes nós ficamos chateados porque as pessoas não conseguem ver Jesus nas nossas vidas. Porque Jesus, ele é luz. Então leva um certo tempo até a gente conseguir transmitir a luz de Cristo para as pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não fiquem chateados. Não fiquem perturbados. Porque os egípcios que o perseguiam só enxergavam escuridão, porque estavam nas costas. Porém os seus pés eram iluminados para a frente. Porque não era para os israelitas estar olhando para o passado deles, e sim para um futuro próspero, um futuro com Cristo. Agora vocês, por um momento, podem tirar a máscara de vocês. Aí coloca aqui, ó, pegando o nariz e a boca. E vocês fiquem até vocês conseguirem. Tranca tudo e não deixa o ar sair de dentro. A gente não consegue, né? Se não fosse o coronavírus, sabe o que eu ia trazer, gente? Uma bombona de 20 litros. E todos nós iam começar a respirar dentro da mesma bombona. Sabe pra quê? Sei lá, a gente está entre 35 pessoas aí. Quando chegasse na última pessoa, não ia ter mais oxigênio para aquela pessoa. Porque esse oxigênio de vida que Deus nos deu, ele precisa ser renovado. Mas a gente precisa respirar um novo ar. Se a gente ficar preso dentro daquilo ali, a gente não vai sobreviver por muito tempo. Só que esse mesmo vento que a gente ficou soprando dentro desse pacotinho aí, é o vento que Jesus soprou nas nossas narinas. E muitas vezes a gente faz com que Deus, com a vida que Deus nos deu, a mesma coisa que a gente fez com esse pacote. A gente fica soprando para nós mesmos e voltando para nós mesmos. E acaba se afogando, se asfixiando naquilo que nós mesmos fizemos. Porque a gente não busca algo novo. E neste momento, quando a gente pensa em abrir mão das coisas, em desistir das coisas, nós precisamos ter pessoas em nós que, em vez de abafar aquele oxigênio que nem a gente fez no saquinho, eles vão soprar fôlego de vida de Deus em nossas vidas. E muitas vezes a nossa vida cristã ela é assim. Gente, não estou falando para vocês que vocês não possam se aconselhar, ligar, conversar, mas muitas vezes vocês querem pegar o oxigênio que é de outra pessoa, mas esse ar vai acabar. A gente precisa estar renovando o oxigênio um do outro e não sugando. Quero dizer para vocês que Jesus está aqui hoje para renovar esse vento que um dia fez vocês viverem. Jesus ele está aqui hoje para renovar o vento que fez um dia vocês se moverem. Jesus está aqui hoje para alimentar uma nova chama, como foi cantado aqui, a gente cantou, a gente gritou. Eu não posso querer viver com fogo que o Joey está ministrando aqui, porque nós vamos sair desse ambiente, vamos para nossa casa, e muitas vezes a gente sai daqui, aqui a gente está respirando um ar onde está sendo renovado, e a gente vai para nossa casa e coloca esse ar dentro de um saquinho e fica respirando só ele, durante a semana toda. Nós precisamos renovar o nosso ar, o nosso oxigênio, dia após dia. Nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo, momento após momento. Nós precisamos entender que o mesmo vento que sacode o mar é o mesmo que movimenta o barco. Se tu quer andar mais rápido em cima do mar, Deus vai ter que soprar um vento mais veloz e o mar vai se agitar mais. Mas nós precisamos entender que nós não podemos viver somente do mesmo ar, somente do oxigênio que foi implantado em nossas vidas uma vez só.
Pessoal, obrigado a todos que ouviram a mensagem até aqui. Comente, se sentir no coração, curta e compartilhe. Deus abençoe a tua casa e a tua vida em nome de Jesus. Até o próximo.